uma câmara gravitacional com as seguintes medidas: comprimento igual a 7,2 metros, largura de 4 metros e uma altura de 0,5 metros, é usada para separar partículas sólidas carregadas em uma corrente de 132 metros cúbicos por minuto de gás. As propriedades do gás são massa específica igual a 1,091 kg por metro cúbico e uma viscosidade dinâmica de 1,9 por 10 a menos 5 pascal segundo. As propriedades da partícula são massa específica igual a 3.000 kg metro cúbico e uma esfericidade igual a 0,75. Considerando um regime laminar, determine o diâmetro mínimo das partículas onde ficariam retidas com 100% de eficiência e o diâmetro da menor partícula que será coletada com uma eficiência de 75%. Para resolver esse problema, agora procedemos a extrair os principais dados. Então, os dados que nós temos aqui são os seguintes: comprimento da câmara gravitacional 7,2 metros, largura 4 metros e altura igual a 0,5 metros. São as características geométricas da câmara gravitacional. Referente ao fluido que nós temos, a vazão igual a 132 metros cúbicos por minuto. A massa específica do gás equivalente a 1,091 kg metro cúbico e sua viscosidade equivalente a 1,9 por 10 a menos 5 pascal 1. Do sólido nós temos a sua massa específica igual a 3.000 kg metro cúbico e finalmente a sua esfericidade sendo igual a 0,75. Bom, o problema nos está pedindo na primeira parte, nos diz qual que é o diâmetro da partícula mínimo, correto? Considerando uma eficiência de coleta igual a 100%. E a parte B nos está pedindo qual que é o diâmetro de partícula, também o diâmetro de partícula mínimo, onde a eficiência, considerando uma eficiência do 75%. Tá? Temos os dois casos, destacando que no primeiro caso, o enunciado nos diz que consideremos um regime laminar. Temos que considerar um regime laminar. Então, aqui considerando um regime laminar e, em consequência, aqui não devemos considerar esse detalhe. Bom, procedemos agora a resolver a primeira parte. A literatura já nos dá uma expressão. Quando trabalhamos em um regime laminar, já temos uma expressão específica para determinar o diâmetro de partícula mínimo. Essa equação é a seguinte: diâmetro de partícula mínimo igual a 18 vezes a viscosidade do fluido sobre constante K1, gravidade, vezes a diferença de massas específicas. E aqui aparecem umas novas variáveis, que seria altura, essa é conhecida, porém aqui nós temos o volume, câmara gravitacional. Tudo isso aqui elevado a 1 médio. Esse K1, que é um detalhe característico, é a variável que nos permite considerar a esfericidade. Se a partícula é esférica, então K1 se desconsidera, o K1 é igual a 1. Tá? Só para essa condição. Se a partícula não é esférica, nós precisamos determinar o valor de K1. Então, o valor de K1 é uma equação que se utiliza também no método de grupos adimensionais quando a partícula não é esférica. A expressão é a seguinte: K1 é igual a 0,843 logaritmo de base 10
vezes a esfericidade da partícula sobre 0,065. Procedemos agora a calcular 0,843 logaritmo base 10, a esfericidade 0,75 sobre 0,065. E o valor da constante é igual a 0,8953. O volume da câmara gravitacional é simplesmente a multiplicação de todas as suas geometrias. Altura, largura versus comprimento. Igual a 0,5 por 4 por 0,2. Nós temos aqui um volume de 14,4 metros cúbicos. Pronto, já temos essas variáveis que nós vamos a insertar agora nessa equação. Então, o diâmetro de partícula mínimo, porque essa é uma equação que considera, logicamente, uma eficiência 100% na literatura. E outro detalhe, isso aqui é regime laminar, também está considerada no desenvolvimento. Então, eficiência 100%, regime laminar, essa é a equação que você precisa utilizar. Então, o diâmetro de partícula vai ser igual a 18 vezes a viscosidade, 1,9 por 10 a menos 5, sobre o valor de que K1, 0,8953, vezes 9,8, gravidade, a massas específicas, diferença, né? 3.000 menos 1,091. Agora, vezes a altura, 0,5. Vezes a vazão. Aqui a vazão é 132 metros cúbicos por minuto. Então, aqui temos que multiplicar por 1 minuto sobre 60 segundos, que seria o fator de conversão. Tudo isso sobre 14,4. Lembrando, vou colocar em outra cor aqui. Lembrando que tudo isso aqui está elevado a um médio. Então, essa expressão aqui está elevada a um médio. No próximo, aqui o valor de P mínimo vai ser igual a 3,1575 10 a menos 5 metros. Transformando os metros para micrômetros, multiplicamos por um fator de conversão, 1 por 10. Micrômetros é equivalente a metro. Metro vai embora. Então, o diâmetro de partícula mínimo, considerando um regime laminar e uma eficiência de 100%, vai ser de 31,575 micrômetros. E regime laminar, uma eficiência de 100%, que já vem considerada na forma. Passamos para a parte B. A parte B nos está pedindo qual seria o diâmetro de partícula mínimo que nós conseguiríamos, porém considerando agora uma eficiência de 75%. Então, vamos deixar passar o próximo slide. Aqui, na parte B, qual que seria o diâmetro de partícula, porém considerando uma eficiência de 75%. Para resolver esse tipo de problema, nós temos que partir da equação de eficiência, mas da forma geral, aplicada para câmara gravitacional. Que diz o seguinte: a eficiência de uma câmara gravitacional é igual a o comprimento vezes a velocidade terminal sobre a altura vezes a velocidade. Analisando aqui essa equação, novamente destacando, essa aqui é a fórmula geral. É a partir dessa equação que, fazendo essas considerações, se chega nessa expressão de aqui. Bom, volto para cá.
Então, verificamos que nós temos o comprimento da câmara, L. A velocidade terminal é uma incógnita, nós não temos essa velocidade terminal. A altura também um dado. A eficiência também já foi definida, 75%. E a velocidade não é um dado diretamente fornecido, porém, aqui está em função da vazão de gás. Então, vamos a começar primeiro definindo aquilo que é mais fácil. Vamos a calcular a velocidade do gás. Então, vazão de gás é igual à área da câmara gravitacional por onde está ingressando o gás, vezes a velocidade. A área é igual à altura vezes largura, vezes velocidade. Isso daqui temos que a velocidade é igual a G sobre E vai ser igual a 132 metro cúbico por minuto. Esse é o fator de conversão, 1 minuto 60 segundos, sobre 0,5 metros vezes 4 metros que é a largura. Isso dá uma velocidade de 1,1 metros por segundo. Agora, a partir da equação da eficiência, daqui isolamos o termo da velocidade terminal. Então, a velocidade terminal vai ser igual a eficiência vezes a altura vezes velocidade sobre o comprimento. Aqui a eficiência não se trabalha em percentual, se trabalha em fração, ou seja, seria 0,75. Tá? Muito cuidado com esse detalhe. Vezes 0,5 metros vezes a velocidade que acabamos de calcular, metros por segundo, e aqui 7,2 metros. Resultado disso, vemos que a velocidade terminal é igual a 0,0573 metros por segundo. Esse é o valor da nossa velocidade terminal. Agora, se já nós determinamos a velocidade terminal que está associada a esta eficiência, correto? Nós conseguimos determinar o valor da velocidade, o diâmetro de partícula associado a essa velocidade terminal, correto? E existe um método que nós utilizamos frequentemente na dinâmica de partículas, é o método de grupos adimensionais. Então, na sequência, procedemos a utilizar o método de grupos adimensionais, nesse caso para determinar diâmetro de partícula. O que nós precisamos, basicamente, o que é a velocidade terminal, vou colocar aqui 0,053, perdão, 0,0573 metros por segundo. A esfericidade é 0,075. Então, calculamos o grupo adimensional, nesse caso seria coeficiente de arrasto sobre Reynolds, é igual a 4 vezes a diferença de massas específicas, vezes a viscosidade do fluido, gravidade. Na parte inferior, 3, massa específica do fluido ao quadrado, velocidade terminal ao cubo. Destaco muito cuidado com esses valores aqui, numérico ou expoente. Muito cuidado com isso. Agora procedemos a substituir CD aí no grupo dimensional 4, 3000 menos 1,091 vezes 1,9 por 10 a menos 5 vezes 9,8 sobre 3, 1,091 massa específica ao quadrado vezes 0,0573 corresponde à velocidade terminal e ao cubo. Aqui o grupo adimensional tem o seguinte valor, 3.344. Logo, procedemos a selecionar a correlação para o número de Reynolds. Tá?
Muito cuidado com a correlação que você vai selecionar, não vai se confundir e selecionar a correlação que corresponde a uma partícula esférica. Cuidado com essa confusão. Como que vocês conseguem identificar qual que seria a correlação? A correta. E quando se trabalha com partículas não esféricas, na correlação sempre vai ter esse cara daqui. K1 e na sequência, no segundo termo, o K2. Então, a correlação que nós vamos usar é essa daqui. N sobre 2, o segundo termo, K2, elevado a N, tudo isso elevado a N, N sobre 1, e aqui a N é igual a 3. Da mesma forma, precisamos calcular os valores dessas constantes, K1, K2. Próximo. K1 já está na fórmula, 0,843 logaritmo de base 10 vezes idade sobre 0,065 é igual a 0,8954. Isso aqui nós já tínhamos calculado anteriormente, porém era para outra expressão. Não era o mesmo valor. K2, 5,31 menos 4,88 vezes o valor da esfericidade, 0,75 igual a. Bom, agora substituindo na correlação Reynolds, temos 24 sobre K1, 0,8954 vezes o valor do grupo dimensional, tudo isso daqui elevado a 1,3, que era o N, o expoente N, entre 2, mais o segundo termo, vezes o segundo termo que é o K2, 1,65 sobre o grupo dimensional, isso aqui elevado a 1,3 sobre 1 sobre 1,3. Resolvendo toda essa expressão, o valor do Reynolds é igual a 0,0891. Com esse valor e utilizando o conceito básico do reino de partícula, reino de partícula é igual a massa específica da partícula, velocidade terminal, diâmetro de partícula, viscosidade do fluido. Uma correção é do fluido, não é da partícula. Essas são as propriedades do fluido, propriedades da partícula. Aqui procedemos a isolar o diâmetro da partícula, sendo igual ao Reynolds partícula vezes velocidade do fluido sobre a massa específica do fluido vezes velocidade terminal. Então, a partir de aqui, o diâmetro de partícula vai ser igual a Reynolds 0,08961 vezes 1,9 por 10 a menos 5. Massa específica 1,091 vezes velocidade terminal 0,0573. O valor do diâmetro é igual a 0,234027 metros, ou convertido em micrômetros, equivalente a 27 micrômetros. Certo? Então, esse é o valor do diâmetro de partícula que essa câmara conseguiria separar, o diâmetro mínimo, não? Que a câmara conseguiria separar, considerando uma eficiência de 75%. Beleza, pessoal? Mais um aqui. Obrigado.